passar alguns casos aqui sobre artrite pós-chikungunya, também mostrar o papel da ultrassonografia no auxílio da identificação e também a avaliação da extensão desses casos. Eu sou Leonardo Schmidt, sou reumatologista e atuo com ultrassom já desde 2011 na minha rotina diária. Bom, todos nós sabemos que a febre chikungunya tem uma predileção por causar dores articulares nos pacientes. Essas dores podem durar por muitos meses e até mesmo anos ao longo da evolução clínica, mesmo após a fase aguda dessa patologia. Os pacientes podem ficar com sequelas articulares e com sintomatologia por um período muito longo. Então, aí entra a importância da ultrassonografia na identificação desses casos de dores articulares, também de inflamação articular propriamente dito. Muito bem, o primeiro caso é uma mulher de 47 anos, procedente de Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul. Ela veio com uma queixa de dor e inchaço nas articulações, com uma evolução já de 3 meses, com dores e edema poliarticular. Ela relatou que o marido teve um quadro semelhante e a vizinhança também de onde ela morava, onde ela mora, também apresentou, nos meses em que ela teve o quadro agudo, surto tanto de dengue quanto da chikungunya. No momento da consulta não tinha febre, não se queixava assim, de nenhuma queixa aguda. Utilizou medicamento paraguaio à base de anti-inflamatório, com dexametasona, piroxicam e também complexo B. Histórico da paciente pregresso, nada que chamasse muita atenção. Não era tabagista nem etilista. E ao exame físico apresentou edema nas mãos, nos pés e nos tornozelos, principalmente também dores articulares em ombros, cotovelos e joelhos. A avaliação ultrassonográfica que fizemos, logo na primeira avaliação em punho, a gente observou que a paciente tinha uma tenossinovite do quarto compartimento, dos extensores dos dedos. Notem aqui que essa tenossinovite ela não era tão intensa, porém a sintomatologia de dor da paciente era bem intensa aqui nesse momento, apesar de não ter tanto achado de imagem. Então, ela tinha uma tenossinovite, um pouquinho de sinovite e também hipertrofia sinovial radiocarpal. Aqui anotamos também a presença de Power Doppler, nessa tenossinovia, aqui o sexto compartimento, o extensor ulnar do carpo, também, que é um tendão que costuma ser muito afetado na artrite reumatoide. A gente observou aqui sinais de tenossinovite também nesse tendão. A avaliação de segunda metacarpofalangiana e também todo o segundo dedo, mostrando tenossinovite também do aparelho flexor, aqui do segundo dedo, aqui em corte transversal, e aqui alongando para o longitudinal também havia um pouquinho de derrame com hipertrofia sinovial na segunda metacarpofalangiana. Aqui na segunda e terceira interfalangianas proximais também um pouquinho de derrame, e também o mesmo achado da tenossinovite, tanto no segundo quanto no terceiro dedos. Ali a gente observava isso com certa nitidez, tanto no corte longitudinal quanto no corte transversal, aqui observando no segundo e terceiro dedo sinais de tenossinovite. Nos tornozelos também isso chama muita atenção ao acometimento de tornozelos, pacientes com chikungunya. Então, um paciente com derrame articular aqui no recesso tíbio-talar anterior e também mais para a região fíbulo-talar, na região lateral do tornozelo, um derrame um pouco mais volumoso aqui, sendo observado então esse material anecóico aqui nessa região mais para a lateral do tornozelo, na região fíbulo-talar. A paciente também apresentou sinovite nas metatarsofalangianas, na segunda metatarsofalangiana que a gente observava sinovite. Também tinha um pouco de edema aqui, pé de tendão extensor, também edema de partes moles, um acúmulo de líquido aqui nas partes moles também, nessa altura, nessa topografia das metatarsofalangianas aqui na segunda, que é o vídeo, a terceira e a quarta também a gente notava o mesmo achado, sinovite, com derrame e edema de partes moles. Então, de exames laboratoriais, a gente investigou para a possibilidade de outras patologias reumáticas, em especial a artrite reumatoide, porque os achados de sintomatologia e achados de imagem são muito semelhantes, e a paciente não apresentou nada do ponto de vista sorológico, mas solicitamos sorologias para chikungunya, tanto IgG quanto IgM vieram positivos. Então fechamos esse quadro para artrite pós-chikungunya. De tratamento entramos com dose de corticoide, com um esquema de redução gradual, e também já associamos a hidroxicloroquina para ela, porque é uma paciente que já estava entrando na fase crônica da doença, e é uma paciente que está em acompanhamento clínico já com melhora gradativa do quadro. Segundo caso, uma paciente também feminina, comerciante procedente do Paraguai, e veio já com a queixa de ter dores persistentes após adquirir o chikungunya. Ela tem um diagnóstico epidemiológico e clínico realizado lá no seu país. Eles não estão fazendo pesquisa de sorologia, pelo menos não estavam nessa época que a paciente teve o quadro agudo, já há mais de 2 meses com sintomatologia e uma queixa de poliartralgia difusa atual, depois desse quadro inicial agudo, ainda com sensação de edema e rigidez articular importante, principalmente em mãos, punhos, joelhos, pés e tornozelos. O paciente também veio referindo o uso do medicamento paraguaio Reumazin, que é uma associação de anti-inflamatório com corticoide, com B12, norfenadrina. História pregressa da paciente, nada assim de nota, exceto por esse histórico aqui de
abortamentos de repetição. Ela teve um histórico de 3 abortamentos antes de 10 semanas. Pai diabético, é tabagista atual, inclusive, há mais de 30 anos. Etilismo social esporádico. A queixa de dor e hipersensibilidade ao exame físico, a palpação de articulações de mãos, punhos, joelhos e tornozelos. No exame dela, notamos uma sinovite, uma hipertrofia sinovial, que estava realizando movimentos de compressão, tanto aqui na articulação radiocarpal, no recesso radiocarpal, quanto também no recesso intercarpal, realizando movimentos de compressão com transdutor. A gente nota que é um material de hipertrofia sinovial e também apresentou alguns sinais ao Power Doppler ali, nesses 2 recessos. Apresentou também um derrame com um pouco de hipertrofia sinovial na face volar da segunda metacarpofalangiana e também um pouco de tendosinovite aí nos flexores desses dedos, do segundo e terceiro dedo, e também aqui do quinto dedo um pouco mais intenso, uma dor um pouco mais intensa, localizada na topografia dos extensores do aparelho flexor, perdão, do quinto dedo. Então, notamos esse aumento de hipoecogenicidade ao redor desses flexores e aparelho flexor do quinto dedo. Aqui um vídeo mostrando também captação ao Power Doppler ao redor aí dessa bainha tendosinovial. Do lado esquerdo também tinha hipertrofia sinovial radiocarpal e intercarpal, com um pouco mais de sinais ao Doppler na região intercarpal, um grau 2 de captação pelo menos ao Power Doppler. Articulação de pé e tornozelo, aqui na região dorsal do pé ela tinha também uma sinovite navicular com osso cuneiforme, uniforme medial aqui, e também tendosinovite do tibial posterior. Recesso posterior do tornozelo a gente também via um derrame aqui na região tibio-talar, na região avaliado pela região posterior, região tibio-talar, recesso tibio-talar posterior. Nesse caso, então, também realizamos investigação laboratorial para esse paciente, que é o único achado importante. Tinha um TSH um pouco, passando um pouco do limite de referência, mas o achado principal era a sorologia positiva para chikungunya, tanto IgG quanto IgM. O IgM aqui, no caso do chikungunya, pode perdurar alguns meses, é também positivo. Então, esses casos que eu tenho investigado, eu tenho observado a persistência tanto do IgG quanto a presença do IgG quanto a persistência desse IgM. Então fechamos o diagnóstico para artrite pós-chikungunya. Entramos com um pouco de corticóide, também com esquema de redução de dose, e associamos aqui nesse caso, como a paciente está com uma dor muito intensa, e já vinha utilizando anti-inflamatório, hormonal, derivado de opioide, dose baixa também, sem melhora, resolvemos entrar com associação de hidroxicloroquina já com metotrexato também. Entramos aí também com posição hormonal de levotiroxina para ela. E estamos em acompanhamento clínico também, o paciente deve retornar entre 4 e 6 semanas para reavaliação. Terceiro caso, um paciente homem, também procedente lá do Paraguai, 54 anos, era um paciente que já vinha em tratamento para osteoartrite de joelhos e artrite psoriásica. E referiu piora das dores após um quadro febril agudo, 4 meses antes a consulta dele, com piora de dores e edema em mãos, tornozelos. Tá? Isso foi iniciado após o quadro agudo de febre, ele não tinha queixa nessas localidades. E uma história importante de epidemiológico positiva para chikungunya e também para dengue na região onde ele morava. Já vinha usando metotrexato e também glicosamina e condroitina por causa da osteoartrite. Paciente hipertenso, com história prévia de psoríase cutânea, tem história familiar também de psoríase. Etilismo social. E no exame físico, dor importante nas metacarpofalangianas e tornozelos. Aí tinha sinais aí de osteoartrite em joelhos, que estava inalterado o exame físico. Exames que ele trouxe de rotina, um pouco de aumento de PCR, na prova inflamatória, na PCR, os demais exames nada denotam, uma leve redução da vitamina D. No estudo ultrassonográfico dele, então a gente observou uma hipertrofia sinovial no recesso radiocarpal, aqui um corte longitudinal em punho, então tinha essa hipertrofia, pelo menos um grau 2 aqui. Também um pouco de hipertrofia e derrame na segunda metacarpofalangiana dorsal, com alguns sinaizinhos ao Power Doppler aqui nessa articulação. E também um edema peritendíneo, peritendão extensor aqui na topografia da face dorsal da terceira interfalangiana proximal, com bastante sinal ao Power Doppler, também bastante dor ali ao local. Aqui um vídeo dessa articulação, mostrando essa imagem hipocogênica ao redor ali desse aparelho extensor tendíneo que a gente está fazendo um movimento de compressão. Nota que o Power Doppler ele reduz quando a gente faz compressão, então o ideal é realizar essa avaliação com bastante gel, sem produzir compressão, que fiz de forma proposital justamente para demonstrar essa redução dos sinais ao Power Doppler no caso de fazer compressão. Aqui tinha tanto sinal que até nem reduziu tanto, mas a gente nota quando comprime reduz. Então um edema peritendão, uma peritendinite ali dessa região dorsal aí na topografia da terceira interfalangiana proximal. Aqui no pé deles, o paciente também tinha sinovite com um derrame articular na face dorsal da segunda metatarso falangiana. Aqui o exame dele mostrando aí também, como naquele outro caso, a persistência ainda do IgM positivo, ainda mesmo depois de 3, 4 meses de quadro clínico, e o IgG também com título até mais alto, ainda estão ambos persistentes, mesmo depois de vários meses. Então, esse caso também, um paciente que já tinha doença reumática coexistente, isso é algo que a literatura relata, também piora nos quadros aí que já existe,
a doença articular inflamatória, né, ou também doença degenerativa. Após o chikungunya, então existe uma tendência a piorar essas dores, essas inflamações articulares pré-existentes, também surgimento de novos acometimentos articulares nesses casos. Então, deixamos para artrite pós-chikungunya já com acometimento prévio de osteoartrite dos joelhos e artrite psoriásica. Na conduta clínica desse paciente, a gente aumentou o metotrexato dele para 6 comprimidos por semana, ele estava usando 4, e fizemos uma cascata de corticoide, com uma dose moderada de 15 mg com redução gradual. Para a reavaliação 4 a 6 semanas, o paciente relatou melhora importante e a gente manteve essa dose de metotrexato e fizemos o desmame de corticoide. Ele está bem até hoje. Bom, a literatura mostra diversos estudos, aí, muitos deles são estudos feitos aqui no Brasil, por causa principalmente do sul, que tivemos aí no ano 2016, lá no Nordeste, também para a região do Sudeste, Rio de Janeiro, tivemos muitos casos de chikungunya. Então, inclusive, citando a ultrassonografia como um método auxiliar, né, que um estudo publicado no Journal of Ultrasound in Medicine, mostrando ultrassom de mãos e punhos no diagnóstico e também na avaliação de complicações da febre chikungunya, tá? Que eles citam que as radiografias normais foram normais na maioria dos casos, tá? E os achados mais comuns do ultrassonográfico são sinovite em pequenas articulações, né, dedos, mãos, pés, a sinovite dos punhos, tenossinovite também nos dedos, e também a celulite, né, como a gente viu em um dos casos nossos, ali, um edema de tecido subcutâneo. Né? A maioria dos casos, o Power Doppler nesse estudo aqui não mostrou aumento de fluxo, tá? E a parte de radiografias apresentaram achados não específicos. Então, o ultrassom nesse cenário aqui ele tem um papel importante para auxiliar na avaliação, também na extensão desses casos de acometimento articular. Okay? Esse estudo foi realizado aqui no Rio de Janeiro. Alguns outros estudos também mostrando até o uso de protocolos de avaliação de sinovite, esses scores de sinovite, aqui um score global de sinovite, utilizado em casos aí de chikungunya também. Tá? Alguns outros estudos, alguns outros trabalhos mostrando também o uso do ultrassom, aqui nesse caso o ultrassom de tornozelo no diagnóstico de complicações de chikungunya. Eu tenho observado que o tornozelo é uma articulação comumente acometida, esse estudo também cita isso. Tá? Outros estudos, a maioria feito aqui no Brasil mesmo, aqui um estudo de revisão mostrando achados de imagem na febre chikungunya, tá? E aqui um estudo de revisão sistemática também feito aqui no Brasil, falando também do tratamento. Tá? Então, normalmente esse tratamento é dividido entre fase aguda, subaguda e crônica. Na fase aguda, recomenda-se evitar os anti-inflamatórios por causa do fator confusional com a dengue. São duas doenças que estão endêmicas em muitas regiões do Brasil, e a dengue deve-se evitar o uso de anti-inflamatórios, de AS, nas fases iniciais do risco de sangramento. Então, eles também orientam utilizar mais paracetamol, dipirona e, eventualmente, derivados fracos de opioides nessas fases mais agudas. Tá? Aqui no caso da fase crônica, que são esses casos que a gente acaba pegando na reumatologia, eles recomendam, né, a utilização dos chamados DMARDs, que são drogas que a gente usa na artrite reumatoide, também como metotrexato, a hidroxicloroquina, às vezes a associação de ambos. Esse estudo aqui, essa revisão ainda fala da ribavirina, que é um antiviral, que teria um papel também nesses casos crônicos, o fosfato de cloroquina, né, a hidroxicloroquina mesmo, que seria até mais segura de ser utilizado, também ele cita. E até a mesma colchicina, que é uma droga também que usamos na reumatologia, principalmente nas artropatias microcristalinas, gota e pseudogota. Aqui também teria um papel, reduzindo o quadro inflamatório articular desses pacientes. Existe também um manual aí do Ministério da Saúde para manejo clínico da febre chikungunya. Eles também aqui dividem na fase aguda, né, como eu falei antes. O tratamento na fase aguda, antes dos 14 dias, baseia-se principalmente no uso de pirona, paracetamol, eventualmente tramadol ou codeína, nesses casos, evitando anti-inflamatório e AS, obviamente. Na fase subaguda, já permite o uso de anti-inflamatórios não hormonais, para os casos mais leves e casos mais com escala visual analógica de dor mais intensa, já a utilização de corticosteroide com redução gradual e depois de algumas semanas dessas doses. E na fase crônica da doença, a hidroxicloroquina, citada aqui nesse manual do Ministério da Saúde, tá? Podendo ter associação, inclusive, aqui com a sulfasalazina, que é outra droga que usamos na reumatologia, no caso de artrite reumatoide, espondiloartrites, e também em casos mais resistentes à associação ou troca com o metotrexato. Muito bem, espero que você tenha gostado desses casos. Deixe alguma dúvida nos comentários. Se estiver assistindo aqui pelo YouTube, aproveite para se inscrever no canal, assinar as notificações para não perder também nenhuma das nossas videoaulas por aqui. Se você tiver interesse em se aprofundar em ultrassom reumatológico, esse aqui é o meu site, ultrassomreumato.com.br. Lá você encontra todos os meus programas de treinamento em ultrassonografia. Temos o nosso curso híbrido, que consiste em todo o conteúdo do nosso curso online de ultrassom reumatológico, mais 3 dias de prática presencial aqui comigo, na minha cidade, em Toledo, Paraná. Esse curso online consiste no curso Descomplicando Ultrassom na Reumatologia Online. Também o curso de demonstração prática está incluso nesse combo, que é um curso no qual eu realizo demonstração de todos os protocolos principais de ultrassom na reumatologia em modelo normal, e também os protocolos que eu utilizo de ultrassom musculoesquelético.
está incluso também, além de todo o conteúdo teórico e também discussão de casos clínicos que já temos no curso Descomplicando Tração e Reumatologia. A comunidade de alunos, modelos de laudos normais e patológicos. É um curso que tem certificação pelo MEC, mediante a realização da prova, então um material bem completo. Se você quiser complementar isso por meio da prática aqui, presencial, temos o combo híbrido. A mentoria de ultrassom e reumatologia também é um serviço de atendimento VIP que fazemos para o aluno também. E também, se você tiver interesse só em adquirir o curso de demonstração prática, também é possível. Está lá também o link no nosso site e também pela minha bio do Instagram, @ultrassomreumato. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Agradeço aí a você que assistiu e até a nossa próxima aula.